Boa tarde. Dando sequência às entrevistas com os candidatos a prefeito aqui da cidade, o Conselho Diocesano de Leigos e a Comissão de Justiça e Paz recebe hoje Cecílio Espósito, candidato do PSOL, e da mesma forma como a gente fez nos outros encontros, a gente vai ler um trecho da Bíblia. Para isso eu gostaria que vocês ficassem de pé. O trecho é tirado do livro do profeta Isaías. Alegre-se o deserto e a terra seca, o campo floresça de alegria como narciso, cubra-se de flores, transbordando de contentamento e alegria, pois lhe será dado o esplendor do Líbano, a beleza do Carmelo e do Saron. Todos verão a glória de Javé, a beleza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos cambaleantes, digam os corações desanimados: sejam fortes, não tenham medo, veja o Deus de vocês. Ele vem para vingar, ele traz um prêmio divino, ele vem para salvar vocês. Então, os olhos dos cegos vão se abrir e abrirão também os ouvidos dos surdos. Os aleijados saltarão como o cervo, e a língua do mundo cantará, porque jorrarão águas no deserto e rios na terra seca. A terra seca se mudará em vargens, e o chão seco se encherá de fontes. E onde vinham os lobos, a erva se transformará em taboa e junco. Haverá aí uma estrada, um caminho, e chamarão de caminho santo. Impuro nenhum passarão por eles. E os lobos não vão errar o caminho. Aí não haverá leão, nenhum animal selvagem poderá alcançar esse caminho, porque ele só andarão os que foram remidos e os que foram resgatados por Javé. Podemos sentar. Então, a gente usando a mesma dinâmica dos outros encontros, então a gente vai passar a palavra para o Cecílio agora. Ele terá até 10 minutos para fazer a sua apresentação, falar um pouco da sua história, e na sequência a gente passa a desenvolver os temas que foi pensado então pela Comissão de Justiça e Paz e o Conselho de Leigos. Cecílio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos presentes. É uma grande satisfação de estar aqui, passando algumas das nossas propostas para governar Marília. Pode se sentar. Eu quero cumprimentar todo mundo e dizer a minha história. Ela é uma história igual de muitos candidatos aí também, cansada de pessoa que luta, que eu venho desde a minha infância. Fui criado na lavoura, depois mudei para a cidade, trabalhei em farmácia, depois aqui em Marília já trabalhei na empresa de óleo circular, fui dono do Empório Pioneiro aqui na Avenida República, trabalhei na Casa Carlos de Calçados, a Casa Vitória, muitos anos aí no comércio, estou desde 67, e eu venho assim, desde quando eu vim para Marília, eu comecei já me dedicava na política. Eu ajudava todos os políticos, assim, igual o Finado de Tatá, o Otávio Barreto Prado, o Pedro Sola, Armando Biava, também o doutor Armando Biava. Depois do Pedro Sola veio outros, e assim por diante. Eu vim sempre seguindo a política, sempre gostando da política. Fui candidato a vereador aqui em Marília por 2 vezes. Não ganhei, mas não... Hoje estou candidato a prefeito, porque eu vejo que os prefeitos ganham e depois eles acabam virando as costas para o povo. Nem todos, a maioria deles deixa a desejar. E nós estamos vendo esse desmando aí na cidade, muito grande, é um grave problema. Eles fazem umas administrações públicas indesejáveis. Marília é uma cidade pivô, o centro-oeste paulista tem uma arrecadação invejável. Nós temos
um dinheiro aqui, mais do que Bauru, mais do que muitas outras cidades mais famosas que Marília, e enfim, são usados com má jeito, má qualidade, usados não adequadamente. E é lamentável, porque principalmente na saúde, nós temos dinheiro para a nossa saúde, sim. Nós temos aí nosso hospital de clínica que abrange 62 cidades, e nós aqui em Marília acabamos ficando à mercê do nosso hospital. A Santa Casa está o caos de fechar, é lamentável. Eu acho que nós devemos chacoalhar nossos políticos, principalmente nossos deputados e governadores, e falar para eles tomarem decisões urgentes, em que as nossas classes todas, elas se unam, os empresários, todo mundo se una em torno dessa saúde que é importante. E por isso eu estou saindo candidato a prefeito. Eu tenho certeza que eu irei tomar providências, eu irei tomar decisões positivas para que melhore principalmente a saúde. A educação também está lamentável, as crianças não têm nem uniforme, a merenda nem se fala, que até o pessoal acaba se aproveitando da merenda escolar também. E eu quero fazer uma merenda rica, com certeza, para que as crianças se desenvolvam melhor seus raciocínios. E então, na educação, nós vamos tomar os princípios das crianças, principalmente de 3 anos para cima, investir na cultura junto com a educação. Cultura é importantíssima, principalmente para as criancinhas. Ok? Obrigado. Dentro dos temas que foram estudados pelas duas comissões, o primeiro tema que a gente gostaria de debater seria sobre a saúde. Em vista das dificuldades que a população tem passado com o atendimento médico normal e emergencial e com exames de toda a natureza, o que o senhor propõe a médio, a curto, médio e longo prazo, se não para sanar, pelo menos para amenizar essa situação? E ainda na questão da saúde, uma vertente sobre a questão das drogas que assolam as nossas periferias. Como garantir tratamento para os dependentes e os seus familiares? Primeiramente, nós temos que capacitar os nossos médicos com salários dignos para que eles possam trabalhar com mais vontade, com dignidade, que também o médico se forma com tanta dificuldade, aí depois ele vai ganhar um salário aí que é descabível, né? E também, falando de saúde, a gente vai aproveitar aí o tema e falar da água. A água também é saúde. É muito importante nós recebermos uma água limpa e tratada. Não essa água que está vindo para Marília, que é uma água do Rio do Peixe, que vem descarga do Rio do Peixe, das clínicas. Essa água, por mais que trate ela, nunca vai ficar de uma qualidade de 100%. Então nós temos outras fontes aí, muito importantes, e vai ser aproveitado, porque eu vou estudar todas as fontes na região de Marília e sei onde tem, e sei como resolver, sem abalar a natureza, sem precisar, só se necessariamente for nós tivermos que fazer novos poços artesianos. Mas eu acredito que nós temos águas naturais, represas aqui em volta de Marília, que nós podemos captar essas águas e trazer uma água bem mais limpa para Marília. Também vamos aproveitar e falar na saúde sobre o tratamento de esgoto. É uma vergonha, não se tratou esgoto até hoje. O dinheiro veio desde 2004, estava liberado. 2004, hein? Nós já estamos quase 10 anos já. Então é uma vergonha. O dinheiro que veio sumiu e ninguém respondeu por nada. Eu acredito que tem que dar seguimento nesse e ver aonde foi esse dinheiro, com quem que está, por que que está. Também veio mais 62 milhões do PAC, o tratamento do esgoto. O esgoto é uma coisa importantíssima. Por quê? Porque se não trata desse esgoto, o esgoto vai de céu aberto, cai para esses rios aí,
nos nossos mananciais, vai contaminando tudo para baixo. Vacas, suínos, caprinos, todos os animais acabam se contaminando devido à poluição dessas águas dos nossos mananciais. E da saúde, prioridade que eu pretendo é montar um pronto-socorro na área central, como tinha antigamente, ali onde era o Banco Itaú. Alguém se lembra disso? Não sei se vocês se lembram. Tinha lá, era interessante porque fica centralizado, rapidinho, as ambulâncias já iam buscar o paciente, chegava, já era atendido. Então, também melhorar os postos de atendimento, montando as policlínicas nos bairros. Nós vamos precisar de 2 hospitais futuramente aqui, principalmente na Zona Norte e Zona Sul. É interessantíssimo porque nós estamos com quase 300 mil habitantes. Daqui a pouco nós estamos com 500 mil habitantes e nós não vamos ter hospitais para... E já tem um hospital de clínica aqui que abastece 62 cidades. Então nós precisamos de mais hospitais. Também nós vamos fazer a parceria com hospitais universitários. Igual a Unimar está de parabéns, que ela está ampliando o hospital dela. Já há pouco tempo que ela inaugurou, já está ampliando praticamente quase o dobro. Então, a Santa Casa, os outros hospitais estão parados. Eu acho que as clínicas agora estão ampliando também. Mas é interessante a gente fazer as parcerias com os outros hospitais, principalmente os universitários, certo? E também o SAMU é outra coisa muito importante. O SAMU, agilizar mais rapidez do SAMU. O SAMU está demorando muito. Esse dia mesmo precisei com um cliente lá, paciente que estava lá no estabelecimento, e eu achei um pouco demorado. Se o paciente vai passando muito mal, ele acaba morrendo. O SAMU tem que ser atendido imediatamente. Outra coisa, as consultas médicas, não tem esse negócio de marcar para depois. Nós vamos ter médico para fazer todos os dias. A pessoa, a hora que estiver doente, vai na clínica geral, é atendida na hora. Essa é a minha ideia. É não deixar o paciente ir embora para marcar daqui 15 dias ou 20 dias uma consulta. É nós investir o suficiente para atender os clientes. Não dá para deixar, na questão da saúde, de falar sobre a questão das drogas, né? Uma das questões que a gente havia colocado. Eu insisto nessa questão porque acho que é prioridade também, deve ser trabalhado na cidade a questão das drogas. Como garantir esse atendimento aos dependentes, aos seus familiares? Dentro do plano de governo existe alguma questão que foi discutida em relação à questão das drogas? A gente estuda uma clínica para tratamento do pessoal que está, dos viciados na droga. Agora, em combate às drogas, a gente vai, essa parte aí não cabe muito ao prefeito, né? Cabe mais ao governador, deputado, o governador, o presidente e a polícia, né? Polícia civil, estadual, federal, né? Mas no tratamento dos usuários, e outra, evitar o contato das crianças que tenham contato com os drogados. Colocando mais tempo na escola, usando o tempo delas para cultura, para música, para outros segmentos que ele não tenha muito tempo para ficar disposto à droga. A droga é um veículo que chega, é uma coisa que chega nas mãos das crianças com facilidade. Por quê? Porque as crianças ficam na rua, ficam soltas. Então, os viciados, os traficantes, eles acabam usando as crianças, principalmente esses adolescentes de 15, 16, 17 anos, que não podem trabalhar. Eu acho um erro. Deveria, criança com 14, 15 anos já poderia estar começar a iniciação no trabalho profissionalizante, para que quando ele tivesse 17, 18 anos, ele já tivesse com a formação profissional para enfrentar o trabalho. Porque ele, não começando nos 14 anos, ele fica aí à mercê dos drogados, do pessoal dos traficantes.
Tá ok? Mobilidade. Diante do caos instalado em nossa cidade pelo número excessivo de veículos, Marília hoje conta com uma frota de mais de 100 mil veículos. O que o senhor propõe como alternativa para o trânsito? Eu já respondi essa pergunta assim. Eu disse que o trânsito, Marília foi uma cidade que foi mal planejada no começo. Então, a dificuldade, as ruas são estreitas, é difícil você resolver o problema de trânsito. Mas nós temos essa linha de ferro aí que nós pretendemos fazer o desvio dela ou o rebaixamento dela, e até fazer uma pista de 3 a 4 pistas de cada lado, que seja de Padre Nóbrega até Laço, cortando a cidade de norte a sul, que aí daria uma escoação de veículos com mais facilidade, e é o único jeito para que possa melhorar o nosso trânsito, porque as ruas são muito estreitas. Ainda na questão do trânsito, a gente sabe que existe a questão das empresas de transporte urbano. Existe uma licitação que está sendo encaminhada, existe uma dificuldade em relação a isso, e não dá para esconder a dificuldade da população nessa questão de mobilidade. Dentro dessa questão das empresas de transporte urbano, o que o senhor pensa sobre isso? Bom, nós temos só uma empresa, né, de ônibus que eu citei, estou citando aí. Agora tem a licitação de mais 2 empresas, eliminar essa. Eu acho errado. Eu acho que teria que vir mais uma empresa, deixar essa continuar e trazer outra empresa para fazer a concorrência, né, se fosse certa. Agora, se tira essa linha, essa empresa aí, e vai colocar uma da Zona Norte e outra da Zona Sul, não vai dar em nada, vai continuar com o mesmo problema ou pior. Eu acho que, tendo uma outra empresa, os serviços são melhores prestados e tudo, apesar que essa empresa também vem trazendo, vem sempre pondo ônibus novos e tal. Eu acho que seria interessante arrumar outra empresa igual a tudo dessa daí, ou melhor, tá? Dentro daquilo que a gente colocou, se alguém tiver alguma questão, então levanta a mão dentro do assunto para poder falar. Só o técnico. Fala. Saúde, a gente tem alguns problemas sérios. Rede básica que funciona inadequado, um dos motivos que sobrecarrega o HC. Problema de leite, falta muito leite hoje na cidade. A questão dos exames, esperar até meses. O que você pensa e pretende para sanar essa situação? Leite, exames e atendimento básico. O leito, você sabe que é a ampliação do corpo físico dos hospitais, né? Como está sendo agora as clínicas, precisa haver mais leite, porque a demanda é muito grande. E o que você falou também, precisa mais laboratório, precisa criar um laboratório emergencial para que se dê os resultados logo. Inclusive eu tive lá naquele laboratório São Francisco, eu achei muito bacana o atendimento deles, de primeiro mundo, muito, fora de série, e não é demorado também. Logo em seguida eles além dos cafezinhos com bolacha, tem revista para você ler, tem jornal, então você se sente assim uma pessoa diferenciada no atendimento, sendo que em outros lugares a gente vai aí, não tem nada, e ainda demorado para o sul, né? Muito demorado. Então nós temos que criar ambientes gostosos, igual o laboratório que tinha lá no São Francisco, que agora está aqui perto da igreja de São Bento, né? Muito bom, primeiro mundo. Então a gente tem que elogiar o que está bom. O que não está, a gente tem que procurar melhorar. E falando em transporte, eu quero voltar a dizer uma coisa que eu esqueci de passar. É muito importante também que nós lembramos que nós pretendemos ampliar a circular para Rosário, para Bencas,
para Amadeu Amaral, que não tem, aquele pessoal lá sofre muito. Lácio, Padre Noca, vai poucos ônibus também, principalmente nos horários de pico, né? Então, em termos de transporte, nós estamos muito a desejar, principalmente para Rosária, Amadeu Amaral e Avencas. Okay? A educação. Considerando que todo mundo fala em educação e sabendo ser ela a mola mestra que impulsiona o crescimento e a qualidade de vida das pessoas, como atuar junto às escolas de educação infantil e de ensino fundamental para garantir a participação cidadã dos nossos munícipes? No seu programa de governo, você pensa em adotar a questão do ensino em tempo integral? O programa do PSOL, o programa do município, eles investem 25% da renda para a educação, né? O PSOL quer 30% na educação, mas a 30% não para reforma de escola, é tudo para a educação mesmo, investimento para a criança, desde a merenda, desde a roupa de agasalho de inverno, de verão, na cultura, e também ampliar os horários das crianças nas escolas, que é interessante, porque as crianças ficam bem mais preparadas, evita muitas coisas ruins, principalmente as drogas, ela ficando mais na escola. É interessante que se estude um método melhor e para que ela fique mais tempo na escola. Se ela estiver bem alimentada e se ela tiver área de lazer na escola também, vai ser interessante, que ela vai ficar ocupando bem o espaço dela, tá? Alguma questão sobre educação? Fala da criança ficar mais tempo na escola. Como você, como prefeito, pretende isso? Então, aí a gente vai ter que... Nós vamos fazer as reuniões com participação dos professores, dos mestres, dos pais, e estudar uma melhor maneira que tem para viabilizar essa parte, porque precisa ver a locomoção dessas crianças também, porque às vezes, vamos supor que ela vai voltar para casa para depois voltar para a escola, então ela poderia ficar um tempo maior, aí teria que estudar o problema, né? A viabilidade disso aí. E a gente, agora em mente, eu não estou aqui preparado, tá? Mas a gente vai estudar uma melhor maneira que tiver. Vieira, a questão do professor, do quadro de professor, você falou que para o médico, para melhorar a questão de salário médico e tal, para melhorar a qualidade de saúde, teria que rever o salário do médico. Certo. Mas e dos educadores? Sendo que a gente vê que um educador, às vezes, estuda o mesmo tempo que um médico para ser educador. Inclusive, o plano, eu tenho aqui na educação um plano de carreira dos professores dos magistérios, que eu não falei aqui, mas já disse que os professores estão ganhando menos que empregada doméstica. É uma vergonha. Antigamente o professor era o professor, era uma autoridade, era uma pessoa importantíssima. Hoje o professor não tem valor. O professor não é que não tem valor, ele tem valor, ele não tem valor financeiramente. Então é uma classe que está descaracterizada monetariamente. E vai ver, a pessoa mais importante é igual o médico, professor. Ele é o mestre, ele que vai ensinar, ele que vai ditar as regras. E, enfim, está aí, está tendo descaso, até professores não querendo ser mais professor, porque não tem interesse, né? Administração pública. Em vista das notícias sobre cargos em comissão e considerando o inchaço da máquina pública, o que o senhor propõe como medida para a redução dos gastos na administração e equalização das contas públicas, sabendo que há uma dívida declarada em torno de 60 milhões? Realmente, eu como prefeito, primeiramente, eu quero fazer a auditoria para ver como está o ativo e o passivo da nossa prefeitura. E diante das dívidas
e das grandes necessidades que tem, principalmente na periferia, nós vamos viabilizar o corte de gastos que estiver onerando a prefeitura. Nós vamos fazer como eu estou fazendo na minha campanha, gastando o mínimo do mínimo para quando nós entrarmos na prefeitura não precisar estourar os cofres públicos para pagar a campanha. Nossa campanha é simples, humilde e barata, mas é objetiva. Tem as principais propostas aqui atrás, as principais. Ela já disse quase tudo. Se eu fizer isso daí tudo, se eu fizer não, eu pretendo fazer. E eu sei que você é um dos melhores prefeitos que Marília vai ter, porque eu estou abordando a prioridade, que seria educação, saúde, tratamento do esgoto, a água. Nós precisamos fazer 2 tratamentos de água aqui em Marília, não só um, na zona norte e outro na zona sul. Porque nós temos só 2 aí, mas é precário. Tem esse da cascata e a cascata já dá o solzinho a mais, ela não tem água. Então, esse é o tipo do Rio do Peixe, é pouco para a cidade. Tem que ter 2 tratamentos de água aqui em Marília para nós ficar suprido. Só insistência em relação a essa questão da dívida da prefeitura hoje. O senhor tem noção de qual é a principal dívida que a prefeitura tem, com quem que é, se é com os funcionários, se são com empresas, de onde vem a origem dessa dívida? Olha, eu não tenho conhecimento, mas eu tenho algum conhecimento mais ou menos assim, que é o IPREM, que a participação dos funcionários do IPREM. Agora as outras eu tenho que somente através de uma auditoria para a gente saber a fundo, né? Ainda em relação à administração pública, como que o senhor pensa em compor o seu secretariado? Usará funcionários de carreira ou serão os acordos políticos que determinarão o seu secretariado? Olha, eu pretendo colocar o pessoal capacitado nos devidos cargos. Também, quando for aumentar o quadro de funcionários, a gente qualificar eles através do programa aí de qualificação. E, enfim, os funcionários de carreira seria assim, como que eu diria, funcionário de carreira seria aproveitado. Se tivesse, vamos supor, o secretário está lá, está dando certo, vai continuar, não vamos trocar. Se não está dando certo, nós vamos trocar. Enquanto não der certo, nós estamos trocando. Principalmente os cargos dos secretariados, que tiver junto com o prefeito, que é cargo de confiança, nós vamos exigir muito deles. E vamos estudar também a viabilidade e ver os salários deles, sim. É interessante, porque eu acho que o secretário ganha muito bem para fazer pouco. É igual o vereador, acho que ganha muito para fazer pouco. Então nós podemos até viabilizar, porque quando nós tínhamos 21 vereadores, gastava-se menos. Por quê? O vereador ganhava R$1.500 por mês. Hoje ele ganha R$6.500. Então eu acho que está errado, tem muita coisa errada aí. E eu sou a favor de aumentar os vereadores, porque seria mais representante da cidade. Não é que ia gastar mais, é que seria uma cobrança maior, seria uma responsabilidade maior, o prefeito teria que trabalhar melhor, porque senão ele poderia ser cassado. E com menos vereador, o prefeito acaba acertando os vereadores, negociando, e fica mais fácil para ele governar. Eu acho que seria interessante 21 vereadores, apesar que muita gente assinou que não quer 21 vereadores, mas eu acho que a representatividade maior seria melhor para a cidade, do meu ponto de vista. Não sei se vocês concordam. Planejamento urbano.
o que o senhor propõe no plano de governo em relação ao desfavelamento, de forma que as pessoas tenham condições de participar do processo de forma inclusiva? Como vencer ou amenizar o déficit de moradias? A questão da favela é um problema muito seríssimo, porque hoje nós temos 30 favelas em Marília, aproximadamente. Você tem que criar os meios, aí como terrenos,